Boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente. Enfermeira Thalita, Tamara, prefeito, olha o prefeito aí, tudo bem, gente? A gente tem uma live muito importante agora com o nosso irmão, Hamilton Borges. Vamos falar sobre paternidade preta e o genocídio, como eles se relacionam. Essa é uma pauta muito importante porque muitas pessoas não enxergam a relação que eles têm. E é interessante essa questão porque às vezes até mesmo os sonhos de uma pessoa, eles ficam meio que tolhidos, né? O sonho de montar uma família, um sonho de criar mesmo uma criança, né? A gente percebe que a violência policial ela é tão brutal, especialmente em cidades como a minha, né? Eu moro aqui no Rio de Janeiro. É um caso atrás do outro de violência, né? Toda hora a gente tem um caso novo. E é claro que isso naturalmente vai ter um efeito sobre nós, nas nossas aspirações, nos nossos sonhos, desejos mesmo de formar uma família, porque a gente não quer deixar um filho órfão, a gente não quer deixar uma família o tempo todo preocupada. Nós mesmos não queremos viver preocupados, né, com a segurança dos nossos filhos, com casos de racismo, né, por exemplo, na escola. Às vezes até mesmo antes da escola, né? Já na creche, a gente tem que lidar com isso. Então, a paternidade preta, ela é minada desde a sua concepção, né? A partir do momento que a gente gera um filho e se descobre pai, já começa essa angústia, né? Então, essa é uma questão que assombra todo homem preto, né? O homem preto que se descobre pai, ele, ao mesmo tempo que ele explode de alegria, né? Eu lembro quando eu descobri que meu filho ia nascer, o Apolo, eu fiquei muitíssimo feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei muito angustiado mesmo, né? Porque eu sabia que a vida do homem negro não é fácil, são muitos desafios, muitas perseguições, e a gente sabe que não é para iniciantes não, né? Não é fácil mesmo. E nem todo mundo tem uma rede de apoio, né? Às vezes a gente tem pessoas com quem pode contar, pessoas que nos ajudam nessa caminhada, pessoas que dão força pra gente, né? E aí eu não sei como é que foi com o nosso irmão Hamilton, que vai estar chegando aí. Eu vou perguntar para ele na paternidade dele. Nosso irmão já está chegando, olha ele aí, ele vai se apresentar para a galera. Vamos ver, nosso irmão está aceitando aqui o convite. Hamilton Borges, escritor. Consegui. Boa noite. Boa noite. Estava me batendo aqui, mas consegui. Obrigado, meu irmão. Muito obrigado por ter aceitado o convite do coletivo Pais Pretos Presentes para falar sobre esse tema tão importante, que é a paternidade preta e o genocídio, como eles se cruzam, como eles se entrelaçam. É muitíssimo importante ter uma pessoa do seu gabarito, né, para estar aqui com a gente, uma pessoa que tem uma biografia invejável. Eu me sinto honrado em ter essa oportunidade de falar com o senhor. Muito obrigado, irmão. Obrigado, eu que agradeço o convite, agradeço com muita humildade, comovido também, porque eu tenho acompanhado as conversas que você tem feito aí. Obrigado, Niri. Tenho acompanhado as conversas que vocês têm feito aí, são muito importantes. Eu não sei se eu vou contribuir no nível que vocês merecem aí, mas tentar falar um pouco da nossa luta e da minha luta particular, né? Com o meu pai e com meus filhos e meus netos também, né? Que eu sou um avô. É isso aí. E o avô é pai duas vezes, né?
Mas às vezes a gente não consegue ser pai duas vezes. Às vezes a gente tem dificuldade de ser pai até uma vez. Essa é uma dificuldade nossa que não pode ser contornada, ela tem que ser enfrentada, né? Porque para nós, negros, pretos, ser pai e ser mãe, a paternidade e a maternidade é uma, é uma construção da própria ancestralidade nossa. A gente quebra esse ciclo, quem veio atrás da gente fica enfraquecido, entendeu? Então a gente tem que tentar. Muito bom, muito bom. Bom, primeiramente eu queria que você se apresentasse para quem está aqui pela primeira vez, que não conhece o teu trabalho, a tua pessoa, teus projetos. Fala um pouquinho de você para quem não te conhece ainda. Tá, eu tenho uma dificuldade um pouco grande de falar de mim exatamente. Porque eu sou, assim, sou de movimento social, né? Sou de organização, e todas as coisas que eu tenho feito ao longo de 35 anos, elas são todas relacionadas com outras pessoas, com grupos. As coisas mais importantes, né? Mas eu sou escritor, eu consegui, depois de quase 40 anos escrevendo, consegui publicar um livro em 2017, fui seguindo a cada ano escrevendo um livro. Eu sou de uma organização chamada Reage ou Será Morta, Reage ou Será Morto, que está aqui em Salvador, mas que tem um caráter nacional e internacional. Eu sou da frente da Quarta Internacional Garveísta, que tem sede em Espanha, mas que está localizado em todos os lugares do mundo, entre outras pessoas que faziam parte dessa organização, Dona Winnie Mandela, que é a nossa grande matriarca, né, a Buini Fúbia, que está lá na Espanha, e várias outras pessoas. Eu faço parte disso. Eu fundei, junto com a minha organização, e coordeno uma escola, Winnie Madikizela Mandela. A gente tem um trabalho dentro do sistema prisional, que eu acho que tem muito a ver com a conversa que a gente vai fazer aqui, que é o Cultura Intramuros, e a gente debateu muito. O Cultura Intramuros, ele ressurgiu em 2005, no sistema prisional, na penitenciária Lemos de Brito, e foi no dia 8 de maio de 2005, e eu fui para lá para falar sobre violência contra a mulher, contra os homens. Depois a gente vai conversar sobre isso. Bom, eu sou um militante preto, que me identifico politicamente como um militante preto panafricanista, quilombista. Como é que chama? A minha perspectiva é uma perspectiva, que luta pelo poder preto. Agora, eu também sou um militante de base comunitária, acredito em ação comunitária, é o que nós vimos construindo ao longo desses anos. Então, basicamente isso, né? Gosto de picolé de mini saia, sou baiano, morei muitos anos em Belo Horizonte. Isso, não tem mais muita coisa, não. Muito bom, perfeito, irmão. Que trajetória, nossa, já fiquei aqui impressionado. Como é que é essa ordem de Garvey que você mencionou da Espanha, como se chama? É a Quarta Internacional Garveísta. Quando eu falo da Espanha, eu não estou sendo muito... não tem uma sede na Espanha, mas do meu ponto de vista, uma das pessoas mais importantes dessa Quarta Internacional está na Espanha, mas nós estamos em todos os lugares. Por exemplo, a sede pode-se dizer que é aqui. Eu sou o secretário para a América Latina da Quarta Internacional. Então a gente tem todos os lugares onde tem preto, desde o México até aqui o Uruguai, a gente tem membros da Quarta Internacional. Na Argentina nós temos membros, em vários países da África, mas ali talvez a sede mesmo seria o lugar onde temos a nossa mais importante militante, que foi o Winnie Mandela, né? Que foi uma pessoa, a gente estava até esperando a honra, né, de ter um congresso internacional onde ela ia abrir, mas infelizmente nós perdemos ela. A gente teve a honra também de inaugurar uma escola autônoma, independente, panafricanista,
com o nome dela em vida, né? Não foi porque ela morreu e tal, ela estava viva quando a gente inaugurou. Mas a Quarta Internacional Garveísta é uma organização garveísta, obviamente, panafricanista, uma organização que orienta seus membros em todos os lugares do mundo, que troca as informações, a gente, como é que chama, as denúncias, muitas das denúncias, sobretudo essa coisa do genocídio, quando a gente quis internacionalizar a luta contra o genocídio do preto no Brasil, o pessoal da Quarta Internacional foi importantíssimo, porque quando a gente fez uma marcha internacional, eles foram para a porta das embaixadas do Brasil em toda a Europa, né, com cartazes, com manifestações e com petições para acabar o genocídio. Também nos Estados Unidos foi da mesma forma. A forma como a gente tem de trafegar pelo mundo é a partir da nossa Quarta Internacional. Perfeito. A Buinifúbia é uma pessoa importante. Queria até sugerir que vocês entrevistassem a Buinifúbia, né? Eu sei que você é um grande professor de línguas, é uma pessoa muito importante, né, nessa coisa, então essa tradução não vai ser tão difícil, né? É uma pessoa que fala inglês, fala espanhol, seria muito importante conhecer o pensamento de Abuinifúbia. É um jovem como eu, né? Abuinifúbia é um jovem como eu. Eu não sabia, não tinha conhecimento. Quando puder, me passa o Instagram dele, o contato, com certeza vai ser um privilégio muito grande. Vou passar agora, assim que encerrar aqui. Perfeito, irmão. E como que foi o Hamilton Borges Filho, né? Você teve um pai preto presente? É um pai preto. Ó, a minha família é assim, ó. Meu avô era um homem tupinambá. É ruim porque não dá para mostrar a foto aqui, né? Ele era um homem tupinambá. Então, meu pai tinha um cabelo liso, né? Muito liso, porque ele só pegava a brilhantina e passava no cabelo. Ele casou com uma mulher muito preta, de cabelo duro. Então, eu tive a sorte de puxar minha mãe, entendeu? Preto, com cabelo duro, que minha mãe, uma jovem que saiu de Sergipe. Meu avô era uma espécie de preto cigano de Sergipe, que estava procurando um lugar melhor para ficar, porque tinha praticamente fugido da escravidão, né, daquele resquício da escravidão, aquele final da escravidão em que você tinha a abolição de direito, mas não tinha abolição de fato. Então ele não tinha terra, a família muito pobre, ele veio para Salvador. Veio para Salvador e aí meu pai encontra minha mãe. Meu pai, um homem já muito velho, né, com 50, 40 anos, que são coisas daqueles tempos, né, e ela com acho que 14 anos, aí ela teve o primeiro filho dela, que foi meu irmão, depois uma irmã e depois eu. Meu avô deixou minha mãe aqui por conta disso. Ele disse assim, eu não vou tolerar isso, e foi para Itabuna, largou minha mãe aqui sozinha. Então foi uma coisa assim, ó, muito dura, dolorosa, muito fruto desse adoecimento que o racismo nos relega, junto com todas as outras coisas que interseccionam, né, o racismo, a pobreza, a miséria, tudo isso. Mas essa família, que foi a família de meu pai, sobretudo as mulheres da família do meu pai, que eram mulheres muito fortes, desde a minha bisavó, né, que eu fui então deixado por meu pai. Aí eu descobri até uma coisa recente aí, que me deixou assim, muito dolorido por dentro. Eu descobri que meu pai, diante daquela situação que ele estava, né, que não era muito favorável, meu pai era um músico exemplar, meu pai era um grande músico, tocava um multi-instrumentista, mas que ele não tinha as condições, por exemplo, de estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, naquela época, para se destacar numa rádio, para se destacar num ambiente desse. Então, meu pai era um alcoólico, né, ele... Não posso dizer que ele adorava o álcool, né? Porque ele bebia muito, espancava a minha mãe, tinha aquela situação de machismo muito forte, e ele me deu, né? Quer dizer, na barriga de minha mãe, ele me deu para minha avó e minha tia me criar. Imagine a dor dessa mãe. Carminha, esse menino na barriga de Maria é seu.
Imagine a dor da minha mãe. Eu me senti por muitos anos da minha vida rejeitado por ter sido entregue e rejeitado por meus irmãos, porque eu não fui criado no contexto dos meus irmãos. Então eu sempre estava distante, sempre estava olhando de fora, entendeu? Então, assim, essa minha construção. E isso, para mim, foi fundamental para eu entender o meu processo como homem. Que aí, assim, não é uma coisa que eu descobri naquele momento, mas eu preciso acreditar isso ao movimento negro. Tem muitos jovens chegando agora, eu tenho críticas homéricas ao movimento negro atualmente. Tenho críticas pesadíssimas, mas eu nunca posso desconsiderar o movimento negro. Tenho que fazer crítica de forma generosa, eu tenho que discutir de forma generosa, mas não destruir o movimento negro. Mas foi o movimento negro que me deu essa perspectiva de dizer assim, olha, você não pode deixar que o círculo de paternidade que te foi entregue, ele continue da mesma forma, você tem que mudar esse ciclo. Você tem que mudar. Então, eu fui uma criança extremamente rebelde, um adolescente extremamente violento e um homem também violento. Sempre fui. Entende? Quer dizer, eu fui criado dentro de um contexto que é do Curuzu, da parte de barro, da casa de barro do lado, embaixo e em cima. Entendeu? Tudo barro, a casa toda de barro, sem televisão, sem comida. Comida tinha porque a gente plantava ali mesmo. Curuzu era quase rural. Mas eu fui criado nesse contexto para ser uma pessoa que soubesse me defender. Tinha que saber brigar, tinha que saber atirar, tinha que saber correr, tinha que saber mentir. Entende? Então eu fui criado nesse contexto. Esse contexto é um contexto de masculinidade. Que meu irmão mais velho, que já morreu, ele dizia assim, se você tem medo, você não pode mostrar que tem medo. Então você tem que enfrentar sempre. E esse negócio eu fui resgatado pelo movimento negro, para eu estar aqui conversando com você. Se não fosse um movimento negro, sobretudo o movimento negro unificado ali nos anos 80, eu não estaria aqui nessa conversa, nesse tipo de conversa. Ou eu estaria enterrado por bala, ou estaria enterrado por cirrose, ou pelas drogas pesadas que passaram pela minha vida, entendeu? E que por isso me permitem fazer essa conversa. Mas voltando ao meu pai e todos os homens da família, eu tenho até um texto que eu escrevi, no livro que eu escrevi, Teoria Geral do Fracasso, que eu acho que essa teoria geral do fracasso diz respeito a esse negócio de ser homem negro, não temer o fracasso, porque o fracasso é inevitável pra gente. Você veja aí esse Decotelli, né? Quer dizer, não adianta todo o seu currículo, nada disso adianta. Seja ele fajuto, ou seja ele de verdade, o fato é que ontologicamente nós somos destruídos o tempo todo. A nossa humanidade era destruída. Mas os homens da minha família, eu nunca via os homens da minha família. Os homens da minha família, eles nunca estavam presentes. Entende? Os homens da minha família sempre eram uma ausência. Os homens da minha família, eles não conseguiam dar conta dessa masculinidade que era exigida para eles. Sempre as mulheres dando conta de tudo. Sempre as mulheres confabulando para que aqueles homens sobrevivessem, que os filhos deles sobrevivessem, eles sempre fazendo os filhos e largando os filhos para alguém criar, ou os irmãos, ou a avó, ou a mãe, ou o marido o próximo marido da mãe daquele menino que ia cuidar dele. Então, esse é um contexto geral, né? Eu estou falando aqui, quando eu estou falando aqui, eu acho que eu não consigo expressar tudo, mas é como se eu tentasse apresentar um modelo de como eu vejo aqui no Nordeste, aqui na Bahia, no lugar onde eu nasci e na minha família, a construção da masculinidade. É uma construção de masculinidade que, de um lado, ela diz que você tem que ser forte, que você tem que sobreviver, que você tem que mandar, mas que, por outro lado, ela permite que você abandone, que você largue. Mas isso eu não tenho nenhuma mágoa e nenhum ódio do meu pai. Porque eu sei que essa construção é uma construção que vem da própria construção do racismo.
da própria construção da escravidão, a escravidão que permanece, a construção da nossa humanidade, dizer que a nossa humanidade, a gente olha para o espelho e vê que a nossa humanidade, logo a nossa masculinidade também, ela é uma humanidade, uma masculinidade de segunda categoria, que não parece com o branco da televisão, e a gente... Com isso, a gente se olha no mundo como fracassado, entendeu? É muito difícil construir alguma coisa. Perfeito. Exatamente isso. A gente tenta se encaixar numa pirâmide que a gente não tem nenhum lugar ali, na verdade, né? Inclusive, essa ideia que se propaga muito, né? Que coloca o homem branco no topo, depois a mulher branca, o homem negro e a mulher negra na base. É muito comum a gente ver essa pirâmide circulando aí. É isso mesmo? Existe uma pirâmide, uma hierarquia social em que a mulher preta está na base, depois vem o homem negro. Você concorda com essa análise? Eu não concordo, não. Eu não concordo, não. Mas eu entendo quem faz eu entendo, eu compreendo quem desenha essa pirâmide. Quando é uma mulher preta que desenha essa pirâmide, eu compreendo ela. Ela desenha essa pirâmide porque, de fato, ela fica sobrecarregada se você pensar na mulher negra de um modo geral. Eu não quero falar aqui de um ponto de vista específico. Por exemplo, eu tenho um exemplo de pai, e eu considero o exemplo do meu pai um exemplo muito importante também. Mas eu tenho um exemplo de pai que é seu Hélio, marido de minha esposa, Andréia. Seu Hélio, uma pessoa que ele já faleceu, eu conheci ele, um homem que morreu, acho que com 80 anos, que desde os anos 30 veio se programando para cuidar dos filhos, botar os filhos nas melhores escolas, para ter uma família preta junto, dentro do Rio Grande do Sul. Dentro do Rio Grande do Sul, um homem desse imagino que ele sofreu, e um homem desse para mim é um herói, assim como meu pai também é um herói. Ele conseguir sobreviver diante desse lugar que é o Nordeste e que é a Bahia, em que o poder branco, né, quer dizer, a mentalidade do poder branco é para te destruir. Quer dizer, ele conseguiu, inclusive, sobreviver com uma família dentro de um núcleo familiar, né, quer dizer, mesmo que despedaçado, pedindo sempre socorro às mulheres no meio do caminho, mas ele estava ali. Então, quando essas mulheres elas fazem essa pirâmide, elas estão corretas, porque existe uma violência que parte de nós homens negros para as mulheres negras, uma violência física, uma violência psicológica, uma violência da humanidade mesmo, que parece que o tempo todo é julgada essa humanidade da mulher, e é essa mesma mulher que sempre está segurando a barra desse homem preto. A gente tem que admitir isso. Quer dizer, eu sei que é difícil eu estou falando aqui com os pretos, eu sei que o negócio é aberto, mas eu estou falando com os pretos. Eu sei que é difícil admitir esse negócio o tempo todo, um grupo de pessoas, sobretudo de pessoas brancas, feministas ou não feministas, que o tempo todo quer destruir o homem negro, dizer que o homem negro é o monstro, que o homem negro não presta, mas eu preciso me colocar no lado do lugar da mulher que sofreu abandono, que sofreu violência física. Eu preciso me colocar desse lado. Então, a melhor coisa que eu posso fazer para que essa narrativa sobre os homens negros elas não se perpetuem é me juntar aos homens negros e fazer com que as coisas que são deletérias, as coisas que são destruidoras, as coisas que não servem para a gente, que afinal não são nem de tradição africana, que essas coisas se afastem de nós. Foi o que nós fizemos por muito tempo dentro da cadeia. Quer dizer, você vê na cadeia, qualquer cadeia do Brasil, talvez do mundo, se as mulheres não estivessem ali, né, às vezes cumprindo pena por 30 anos com aquele homem, 25 homens com aquele, praticamente cumprindo pena, a cadeia virava, e mesmo assim muitos homens querem agredir aquela mulher, querem tratar aquela mulher como lixo. Então não é possível.
Então, não é possível a gente... Não, mas voltando à pergunta, então eu considero que, de um certo ponto de vista, essas mulheres realmente estão na pirâmide dessa sociedade. Agora, do ponto de vista da violência direta, do ponto de vista da desgraça direta que atinge o nosso corpo, não tenha dúvida que nós, homens, estamos sofrendo mais. O alcoolismo, a droga, né? O alcoolismo, a droga, o desemprego, a violência física, a violência contra nós, ela não é contingente, entendeu? A violência contra nós é uma violência permanente, é uma violência que nós já nos acostumamos com ela. Então, nós somos a base dessa pirâmide e nós homens, a gente precisa nós homens pretos, né? A gente precisa se tocar disso e fazer a necessária busca de uma outra humanidade, de uma outra, quer dizer, uma humanidade que não seja a humanidade forjada num modelo em que o branco é o modelo, entende? Por isso que a Reage é contra esse negócio de lutar pela igualdade, princípio da igualdade. E Edu Ferreira, do Rio de Janeiro, ele diz assim, a igualdade é um negócio que só os pretos querem. Os brancos nunca estavam dizendo que querem igualdade. Sabe por que os brancos nunca dizem que querem igualdade? Muniz Sodré já falou isso com a gente lá nos anos 90, naquele livro Claros e Escuros. Esse negócio do idem, né? O igual. Para você buscar igualdade, você quer igualdade sempre com um modelo. Quando os pretos eles pedem igualdade, eles estão pedindo igualdade, ser iguais a um modelo, e esse modelo é o branco. O branco é o sujeito modelo. Por isso que muitas pessoas negras de movimento, esse movimento atual, que fala de negócio de antirracismo, né? Bocá, por favor, me interrompa, viu? Porque senão eu fico... Me interrompa. Mas sabe esse movimento atual? A gente tem que discutir os conceitos. Um conceito que serviu para mim nos anos 30, nos anos 40 e 70, não necessariamente ele tem serventia agora. Então, essa ideia, por exemplo, de racismo e antirracismo, carrega isso. O que é que carrega essa ideia de antirracismo e essa ideia de combate ao racismo? Carrega a ideia de que existe o branco e o não branco. Isso, quem vai traduzir isso, quem vai falar isso é João Vargas, da Universidade do Texas, é um brasileiro que mora lá nos Estados Unidos e ensina na Universidade do Texas, junto com o Anderson, várias outras pessoas. Mas eles vão dizer o seguinte, existe o preto e o não preto. Não existe o branco e o não branco. Nós somos o modelo. E onde é que está o nosso modelo? Nosso modelo está em África. Nosso modelo está na nossa própria história, numa história de reterritorialização, uma história de sequestro, né? De um grande empreendimento de sequestro governado pelos brancos que nos trouxe para vários lugares da diáspora. E aqui, nesses lugares da diáspora, nós reterritorializamos. Nós criamos nosso próprio território, nós criamos nossas próprias formas de cuidado. E isso tem que ser resgatado pelas pessoas pretas, para que elas não fiquem fazendo bagunça com a sua própria história, com a sua própria vida, entendeu? Perfeito. E essa questão que a gente vê hoje sendo discutida de masculinidades, paternidades e afeto, autocuidado entre homens, isso é uma coisa nova? É recente de agora? Ou já havia um movimento pró-masculinidade responsável entre os militantes de outras gerações? Eu sou de uma geração... que é uma geração, assim, logo depois de 78, ali, que é a fundação do Movimento Negro Unificado, talvez 6 anos depois, 5 anos depois, 8 anos depois, eu estava já no movimento. Estava trafegando, estava ouvindo as pessoas. E, de fato, os homens que encararam essa luta, naquele primeiro momento, eles tiveram uma necessidade, não sei se foi uma necessidade, primeiro que eles vinham de um contexto, né, de que os pais deles quase
participaram daquele processo da escravidão. E segundo, que eles precisavam estar o tempo todo, às vezes na clandestinidade, sem ter família e tal. Não tinha esse debate mais responsável em relação a eles. Então, muitos desses pais, eles realmente deixaram as famílias. Então, a minha geração, ela não pode ser... a minha geração, ela não pode fazer um discurso de que não tiveram exemplos. Eu tive um exemplo, tanto na minha casa, quanto da militância, de que eu não poderia ser um militante e largar meus filhos para as pessoas criarem. Essa foi a primeira questão. Então, eu não quanto movimento, mas como um movimento pessoal, e por ouvir as mulheres, né, as mulheres do movimento negro nos anos 80, por ouvir aquelas mulheres, eu fiz um caminho, né, porque eu fiz filho, né, com pessoas diferentes. Os meus filhos estavam espalhados pelo país, pela cidade, espalhados pela cidade. Eu fui para Belo Horizonte. A primeira tarefa que eu me dei foi de criar os meus filhos. A primeira tarefa. E criar o filho, você é um pai, você criar um filho praticamente solteiro, né, quer dizer, ser o tal pai solteiro, como muitas mães são, significa você abrir mão de uma série de coisas, como se vestir bem, como ir para restaurante, né? Você abre mão da noite, né? Quer dizer, eu me lembro que eu morei com 2 filhos em São Bernardo do Campo. O meu divertimento era todo ir para o cinema assistir Hulk, Homem-Aranha, assistir essas coisas. Assim, eu sou especialista em filme infantil, porque eu tinha que levar meus filhos, né, para o cinema, porque eu trabalhava no projeto Meninos e Meninas de Rua, lá em São Bernardo do Campo. O cinema que eu ia era um cinema no centro da cidade para poder passear, e domingo eu tinha que levar os meninos para andar de bicicleta naquele parque do Ibirapuera, que era uma coisa assim, que para mim resolvia, porque demorava um tempo de pegar trólebus e não sei o que, até chegar ao Ibirapuera. Brincava um pouquinho, voltava, não gastava tanto dinheiro, e para ele estava tudo bem, entendeu? Então, eu fiz um esforço para isso. Agora, aí que tá. Eu conheci um cara, não é novidade, entendeu, Botar? Esse debate que tá aí, ele pode ser um debate mais do ponto de vista teórico, pode se aprofundar mais, ele pode se aprofundar mais do ponto de vista do debate racial, mas ele não pode dizer que do ponto de vista de uma organização, de uma pauta sobre masculinidade, sobre paternidade, eles inauguraram nada. E eu fico até muito pouco chateado quando você não dá os créditos para quem chegou antes, quando você não diz assim, ó, tem gente que já fez isso, quando você se pauta como inaugural, né? As pessoas escreveram livros aí sobre isso, aí não tiveram nem assim, dizer, vamos entrevistar aquele pessoal lá que naquele momento mais difícil estava fazendo um outro debate. Então, por exemplo, tem 2 pessoas que são fundamentais para mim nesse debate, precisam ser lembradas. Osmundo Pinho, do ponto de vista intelectual, do ponto de vista da narrativa, da pesquisa. Osmundo Pinho é o cara que eu estou falando aqui de 1990 e poucos, eu não estou falando de 2010, 2011. Osmundo Pinho foi o cara que eu primeiro vi, ele tinha uma coisa, eu não sei se era Prohomo, o grupo ou instituição que ele pesquisava, e ele também tinha aquele grupo lá de Pernambuco, Papai, alguma coisa assim, um grupo, na verdade, que não era um grupo racial, mas quem fazia o debate sobre masculinidade negra e sobre paternidade era Osmundo Pinho. E o outro, um cara que é um médico ali de São Paulo, que eu conheci em São Bernardo do Campo, que também fazia essa abordagem. E esse cara, ele fazia exercícios e jogos dramáticos entre os homens para discutir a sua masculinidade. Eu peguei essa ficha, peguei essa ideia, como eu era um homem que vinha do teatro, eu peguei essa ideia e aí eu comecei a criar rodas de homens. E essa roda de homem eu ampliava para uma coisa maior, que era uma coisa que a gente chama de conversa ao pé do fogão. Você pode, por exemplo, a turma agora pode achar assim, que negócio mais infantil, mais sem substância, sei lá, não sei. Mas o objetivo da gente sempre foi conversar com as pessoas nas condições mais precárias. Porque é muito fácil você bater papo
criar articulação com universitários bem nutridos, que falam não sei quantas línguas, que chega de carro. Nós não, nós falamos com ladrão, com malandro, com os tiozinhos que não sabe, não vai fazer exame de próstata, com cara com a diabetes. A gente está junto com o nosso povo, por pior que nosso povo esteja. Então a gente, inclusive no contexto da Reaja, nós criamos grupos de homens. Esses grupos de homens a gente ensinava a costurar, porque o cara vinha com um debate básico, sabe, Baltar? O debate básico é: eu não costuro porque eu não sei costurar. Eu não cozinho porque eu não sei cozinhar. Eu não sei trocar fralda. Então a gente levava fralda, levava roupa, não sei o quê, cozinhava e depois chamava as mulheres desses homens, desses maridos, né, que a gente fazia o debate sobre masculinidade, para elas também conversar, fazer um debate geral. Nós fizemos na Reaja agora, recentemente, o segundo encontro de masculinidades negras, né? 4 semanas depois, os caras lá em São Paulo fazem um primeiro encontro de masculinidade negra. Eu digo, peraí, a gente... vocês têm que... Que porra é essa? Sabe? Quer dizer, e os caras que participavam das conversas com a gente, que mandavam e-mail, como é que vocês estão fazendo isso, não sei o que, não sei o que, aí eles fazem. Aí depois perguntam, por que esses caras romperam com a gente? Romperam porque vocês são muito pilantra, caralho. Desculpe, eu estou aqui no... Mas é isso. Então, esse debate sobre masculinidade negra é um debate que nós fazemos desde sempre, que ele é necessário para a gente. Não tem como você debater o genocídio do povo negro, nem lutar contra o genocídio do povo negro, se você não apresenta ao seu povo, ou pelo menos aos militantes que você está lutando junto, que ele tem responsabilidades com esse genocídio, que ele, às vezes, pode fazer o papel do feitor com esse genocídio. E uma forma de fazer o papel de feitor com esse genocídio é não ter uma relação com seu filho, com seus filhos, que seja uma relação que prepare esse filho, essa filha, para o que o Brasil nos apresenta. E uma das formas mais importantes, eu acho que cria imunidade para uma pessoa preta nesse país é afeto. Afeto no sentido de afetar, né? Quer dizer, de tocar, né? De estabelecer conexão, de você saber que no olhar do seu pai tem uma conexão, que a história que ele deixou para você tem uma conexão, que te afeta, que te faz, entendeu? Além do amor, do carinho. Eu criei meus filhos com muita dificuldade sem bater. Por que eu criei meus filhos sem bater? Porque eu fui criado na pedagogia do chicote, a pedagogia do eito, a pedagogia da escravidão, né? Quer dizer, e eu sei o quanto doía. Então, você imaginar que você tem marcas no seu corpo, que são marcas como se você estivesse num pelourinho, é ruim. Então, eu sempre... foi muito difícil no contexto que eu estava, sem grana, sem muita grana, né? Você criar filho com dificuldades e você ter que, por exemplo, em São Bernardo, o pessoal pode ser testemunha, pelo menos 2 meses em São Bernardo, eu fiquei criando meus filhos, tomando aquele iogurte fajuto e rocambole, e para os meninos aquilo era maravilhoso, eu tinha subido de vida, entendeu? Aí meus colegas do trabalho, o trabalho dava cesta básica, meus colegas aí começaram eles recebiam 3, uma era minha. Todos os meus colegas me deram cesta básica para eu ter acesso a feijão. Morava numa casa desse tamanho, com 2 filhos, entende? Mas valeu a pena, né? Quer dizer, os meus filhos, cada um está no lugar, cada um faz uma escolha, filho seu faz escolha, né? Uma coisa que eu tive que aprender agora, né? Quer dizer, seu filho fica adulto. Tem um filho de 35 anos, eu tenho um filho de 26 anos, Ainan, 26, Diego, 35 anos, Daraye, 22 anos, e Onirê aqui com 13. Quando faz 20, 22 anos, já começa a tomar sua própria decisão, né? Às vezes, por exemplo, eu acho que
importante algumas coisas, eles podem achar que é outra. Eu me zango, eu fico chateado, eu fico triste, mas eu considero que eu fiz o meu papel, que eu poderia fazer melhor, mas eu já vim com uma defasagem, entendeu? Eu já vim com uma dificuldade. Você vê que essa defasagem que eu tenho, essa dificuldade que eu tenho, foi fruto de quê? Fruto dessa violência que eu tinha sofrido. Eu sei que meus filhos não vão fazer a mesma coisa com os meus netos, né, que estão aí, entendeu? Perfeito. Então essa liberdade é fundamental para os filhos, né? Eu acho que é. Essa semana eu estava fazendo uma live com minha filha, né? Como eu não falo sobre isso, mas como ela falou, eu acho que não tem problema. Falou numa live que antes de ontem. Aí ela estava lembrando que ela é mineira, foi morar comigo com 17 anos, e eu acho que ela tinha uma fé com a menina, né? E a gente percebeu, a gente não forçou a barra, deixou que a conversa acontecesse e tal. E quando ela fez aniversário de 18, a gente ia fazer uma grande festa para ela, chamar os amigos e tal. E eu sou assim, sou muito sério na militância, mas eu sou muito palhaço na família, né? Aí eu danço Beyoncé para ela, para os amigos dela me adoram, né? Dos meus filhos me adoram. Só os meus filhos que ficam com vergonha quando são adolescentes. Aí, o que ela pediu foi que ela queria ir para um bar gay, comemorar o aniversário dela no bar gay, porque até 17 anos ela não podia ir, porque era menor de idade. Ela queria ir no bar gay. Foi ela, o irmão dela, minha esposa e eu, num bar que eu já tinha frequentado nos anos 90. Entende? Que eu conhecia as pessoas, até porque eu sou conhecido aqui em Salvador. Chegamos no bar, foi uma experiência maravilhosa. E ela não precisou ter aqueles debates: pai, eu sou gay, pai, eu sou lésbica, pai, eu sou bi. Não precisou ter essas conversas. Ela sabia que o importante, isso que você está falando da liberdade, o importante é a felicidade dela. O importante é ela ser feliz, o importante é ela ser responsável. Isso que é importante, né? Muito então, bom. O filho teu pode namorar gente branca também? Pode, mas não vai ter churrasco, não vai ter... Pode, porque pode fazer o que quiser, entendeu? Pode fazer o que quiser, mas não tem a minha aprovação. Tá certo. Agora, uma coisa que a gente pensa muito é como que essa realidade de um jovem preto morto a cada 23 minutos cruza a paternidade, afeta a paternidade, saber que você pode morrer a qualquer momento numa falsa blitz, num confronto com a polícia. Isso afeta a nossa experiência com a paternidade? Afeta. Esse negócio que a psicologia fala de pulsão de morte, isso que a psicologia, ela o tempo todo ela ficava do pulsão de morte, que a gente tem uma experiência de vida, assim, ó, quer dizer, os jovens de hoje, uma pessoa, eu tenho 50 anos, 53 anos, é como se eu tivesse 70, sabe? A experiência de vida do homem preto é como se ele tivesse, se você conseguiu passar dos 30, cada ano que você passa é como se você tivesse ganhado uma hora extra, entendeu? Então, obviamente que afeta, quer dizer, afeta, e não só uma blitz, viu? Por exemplo, as doenças, as várias doenças que nós temos, essa dificuldade que a gente tem, você já não tem acesso ao médico, mas também você não se sente à vontade para ir no médico, você tem uma ferida no pé, o médico te olha com nojo, você sente que tem nojo, você não adentra aquele local, você é tratado como qualquer coisa, aí você fica com aquela coisa que os nossos irmãos ficam, porque eu tenho a experiência da folha, eu vou botar folha, mas folha não serve para tudo, porra. Folha não serve para tudo. Se só servisse para tudo, o próprio orixá não dizia: procura o homem do anel. Não pode desrespeitar o orixá, entendeu? Não, procure o homem do anel, porque o próprio orixá te deu, o próprio orixá deu à humanidade essa aqui, deixa eu te apresentar, minha Andréa, minha esposa, mãe de Onirei. Salve. Cadê Onirei? Vou chamar minha família para te apresentar minha família, certo? Que honra! Então, assim, obviamente que tem um papel fundamental
como é que chama, o fato de você ser homem negro dentro desse contexto de genocídio, né? Vem aqui, Onire, dá um... Oi, boa noite. Salve, irmão, boa noite. Só dá um oi. Ele disse boa noite, como é que chama? É isso, né? Quer dizer, para esse menino aí, como é que o mundo como ele tá aí fora, entendeu? Eu criei meu primeiro filho, Ainan, meu segundo filho, Ainan, e Diego. Eu criei meus filhos assim, naquele mesmo contexto que eu aprendi. Meu Ainan é um exímio lutador de boxe, sabe se defender. Se um racista disser que vai bater nele, vai ser problema, entendeu? Meus filhos sempre souberam que se eles precisam se defender, a primeira possibilidade de se defender é correr, entende? Eu não me sinto mais à vontade para falar isso para Onire, entende? Eu não consigo, não tenho mais essa possibilidade. Eu fico com medo o tempo todo quando ele sai. Às vezes, quando ele vai na esquina, eu vou junto. E aí ele se zanga também, entende? Porque é um mundo que não é para nós. Esse mundo não é construído para a gente viver seguramente. Por isso que a abordagem da Reaja é criar contextos comunitários, tomar território, para dentro desse território, dentro desse lugar, você se sentir seguro, entendeu? Você ter a sua própria construção de segurança e tal. Mas o genocídio, dentro desse contexto de genocídio, não dá para criar qualquer ilusão de que a paternidade só ela é possível. A paternidade ela deve ser construída com a maternidade. Tudo deve ser combinado. Porque é isso que fortalece. A paternidade só, você pode criar. Tem uma série de coisas que eu não consegui legar para os meus filhos, porque eu estava naquela situação. Eu sempre tive uma relação boa com todas as mães dos meus filhos, até hoje. Nunca fui colocado na justiça, nada disso. Né? Quer dizer, porque eu sempre fiz aquela conversa, sempre fui lá conversar, sempre fui lá e fui fundamentalmente dizer assim, eu tenho responsabilidade com esses meninos, entendeu? Eu tenho responsabilidade com esses meninos. Então, nesse contexto do genocídio, a paternidade e a maternidade juntas e combinadas é que vai garantir a nossa segurança, entende? Juntas, o respeito. Aí eu volto, é o respeito à mulher. O respeito ao matriarcado. Esse negócio do matriarcado, ele não pode ser só uma conversa. Sabe aqueles adolescentes de rede social que fica falando que quer mudar o mundo e que não lava o prato? Tem muito preto militante que faz a mesma coisa. Ele quer mudar o mundo, ele quer fazer não sei o quê, mas ele não cuida da sua própria família, não cuida do seu próprio núcleo, entendeu? Então, é cuidar do núcleo. Isso não significa, viu, Baltar, que eu estou fazendo aqui, vendendo um peixe, de que sou uma pessoa... Eu tentei fazer algumas coisas e eu não consegui 80% delas. Hoje a André estava me lembrando aqui, quer dizer, tem coisas, por exemplo, que eu me perco. Tem que fazer olhar o dever, né, os exercícios de Onire da escola. Onire estuda numa escola muito boa. Eu não aprendi, como é que chama? Todo o meu contexto de estudo foi depois do movimento negro, como a maioria das coisas boas da minha vida, foi depois do movimento negro. Eu entrei na universidade com 40 e poucos anos, entendeu? Eu fui o homem de fazer eu passei 10 anos fazendo supletivo. Eu não consigo ensinar uma equação de não sei quantos graus, química, eu não consigo fazer isso. Então, aí sobrecarrega quem? A mãe dele. Entende? E aí, se eu não consigo olhar o que está o exercício dele, mas eu também não consigo ver como é que está a vida escolar dele, eu não consigo levar ele na escola, eu não consigo ir para a reunião dos pais, se eu não consigo fazer isso, então eu também estou vacilando, entendeu? Então é ajuste por cima de ajuste. O tempo todo eu estou tentando me ajustar para ser uma pessoa melhor, entende? Ser uma pessoa melhor não significa que eu seja uma pessoa, eu não sou uma pessoa boa, você entende? Se é que você me entende. Eu sou o melhor para nós, eu sou o melhor para as pessoas pretas, eu sou o melhor para minha família, querendo ser melhor para nós. Se vier de contra, aí vai ser o meu pior, entende? Porque nesse contexto do que a gente está conversando sobre afeto e amor, a gente precisa também trabalhar a dimensão do ódio.
Entende? O ódio, a raiva digna dos abatistas e de Audre Lorde, que é ela que fundou essa ideia de raiva digna, para a gente hoje ela deve ser pensada como a possibilidade do ódio construtivo, um ódio que construa, um ódio que não deixe você, né, quer dizer, não faça você ser um subalterno de quem te humilha o tempo todo, entende? Eu tenho que parar o tempo todo, senão eu fico aqui só no... Muito bom. Perfeito. Bom, tem uma pergunta que eu não posso deixar de fazer, que uma irmã fez logo acima, que é: quais são os temas dos seus livros, sobre o que você escreve? Rapaz, basicamente eu escrevo... O primeiro livro meu é esse aqui, Teoria Geral do Fracasso. É uma reunião de poesias minhas e eu quero escrever um livro sobre esse negócio de paternidade. Esse livro, posso ler um poema? Vamos lá. Meus homens, meus nomes, meu sangue pontilhado, meus filhos, cada um com a sua face e sonho, cada qual com seu sotaque nos cantos da cidade se espalhando. Cada um é cada um. Ainã que carrega o fogo e uma coroa que compartilha cantigas com minha mãe serpente. Diego, o mais distante e perto do que fui, quando em menino o homem em mim chegou. Transita pelos becos sem sustos. O Ionirê que brinca, que sorri, que festeja a vida em mim. Já guerreia e abre pico com seus olhares atravessados na encruzilhada desse século que repousa nele. Meus homens, meus nomes, meu sangue pontilhado. Eu escrevo sobre isso, mas basicamente eu escrevo sobre essa experiência de morte, essa experiência de violência contra o corpo preto, contra nós, pessoas pretas. Essa é a minha narrativa até agora. Eu escrevi esse livro aqui, que é um livro Salvador, Cidade Túmulo. Tem um contexto que esse negócio de pai e de masculinidade, eu acho que é importante pautar alguns contextos que eu vivi, né? Quando eu fui convidado por você para fazer parte dessa live, eu fiquei assim, eu não tenho o que falar se não for da minha experiência, né, real e concreta e tal, coisa que eu não faço muito, não sou muito de contar a minha história, essas coisas. Mas eu tive diabetes, né, quando eu estava escrevendo esse livro. Só que eu tive diabetes, assim, como eu sou um cara que luta boxe, corre, aí eu dizia assim, diabetes nunca me pega, mas aí eu peguei e vacilei, e fiquei com diabetes, e eu fui descobrir quanto ela era deletéria, quanto ela era dura e tal, os sintomas, né, e todas aquelas coisas. E a gente aqui, minha mulher é médica, e a gente tem uma opção pelo sistema público, né? A gente tem um amor pelo sistema público. A gente acha que se a gente for no sistema público, a gente vai ajudar a melhorar esse sistema público. Então eu fui atendido aqui, no posto da minha comunidade. André estava em Cuba, num trabalho lá em Cuba, eu sozinho. Quando eu soube que estava com diabetes, eu achei que ia morrer em 2 meses. Tipo assim. Aí, só que eu fui pro médico e tal, aí eu descobri outros homens. Quantos homens eu descobri com diabetes que não se cuidavam, o cara que comia mocotó, o cara que bebia cerveja, o cara que se acabava, não sei o quê, e eu sabia que eles iam ser amputados, iam morrer, uma série de coisas. E eu descobri também uma série de pessoas que estavam com HIV/AIDS, que estavam com sífilis e que não se cuidavam. Aí eu escrevi esse livro aqui, Salvador, Cidade Túmulo, em 3 meses, que é um livro de contos, né, esgotado. Vai ter uma edição aí. Esse livro está esgotado. E depois eu escrevi um livro que é o Livro Preto de Ariel, que é um romance, eu acho que é o 2º romance escrito por um homem preto em Salvador, segundo os especialistas, né? Porque o primeiro foi escrito por Fernando Conceição. Eu não coloco na conta João Ubaldo Ribeiro, porque ele dizia que não era preto. Se ele disse que não era preto, eu não vou botar ele na conta, correto? Mesmo eu vendo ali traços de nosso povo. Então eu escrevo sobre isso. Agora eu estou com uma experiência, né, esse negócio da pulsão da morte, da pandemia, da minha idade, eu sei grupo de risco. Ao invés de escrever sobre a morte,
eu estou abrindo aqui para você de primeira mão, eu quero que você seja minha testemunha, eu estou abrindo um processo, eu escrevi já, né, praticamente, um livro de contos eróticos, e eu estou estudando sobre erotismo, e eu estou defendendo a pornografia como uma instância que ela é tangenciada, que a gente não... Os pretos não escrevem, eles escrevem sobre erotismo, que o erotismo ele é aceito, é aquela coisa que não fala sobre tudo e tal, e eu estou defendendo a pornografia, né, na literatura preta, e vai sair alguma coisa aí. Ou seja, no momento que eu escrevia tanto sobre morte, quando a morte bate na porta de todo mundo, eu quero escrever sobre o gozo, sobre prazer, sobre essas coisas. Perfeito, irmão. Nossa, que live, que aula. Eu não tenho como ficar em uma live só não. A gente vai ter que ter uma parte 2 disso aí. Ah, você é generoso, pô. Você é uma pessoa generosa. Um monte de gente ligando. Um monte de gente ligando pra mim, você vai falar com esse cara, tem uma menina aí que é sua fã da Reaja, várias pessoas da Reaja, Jindy, que é África Fora da Mídia, sua fã, você vai falar com ele, eu digo, eu vou, pô, o cara me convidou. Pô, cara, olha, a gente vai precisar falar de novo, porque o Instagram tá me dizendo aqui que a gente tem só mais 5 minutos, né? Então, eu queria que nesses 5 minutos você deixasse uma mensagem aqui para os pais que estão acompanhando a gente, os pais pretos que se sentem perdidos mesmo, né, nesse lugar, já que eles tentam se achar enquanto brasileiros. Você mesmo colocou que não tem um lugar para a gente aqui, né? Então, o que a gente faz? Para onde a gente vai? Qual é a direção que você dá para esse pai que está desesperado, né? Que é a polícia de um lado, coronavírus do outro, racismo na escola. O que você tem a dizer para esse pai preto que está acompanhando a gente? O que eu tenho a dizer, irmão, eu também estou desesperado, é o mesmo desespero para todo mundo. E aí não existe saída para a gente se não se juntar com outras pessoas pretas e pensar, parar. Eu acho que a gente precisa, no meio do tumulto, no meio da desgraça toda, a gente não pode entrar no furacão, a gente tem que parar, respirar e pensar uma saída. Agora, a gente não pode ter saída longe dos nossos filhos. Se você tem uma relação com a mãe do seu filho, ótimo. Como é que chama? Fortaleça essa relação. Se você não tem mais uma relação com a mãe desse filho, estabeleça um elo, uma ligação, porque essa relação é para sempre. Tem que ter amizade, tem que ter respeito, entendeu? Você tem que abrir mão. A obrigação de abrir mão é nossa, dos homens. A gente tem que abrir mão, porque nos foi ensinado que homem não chora, que homem não sente, que homem não isso, não aquilo. Nós temos o direito de fazer todas essas coisas, sobretudo amar. A gente abre mão, a gente engole sapo de chefe, a gente muda a nossa voz, afina a nossa voz para a polícia, a gente, até no futebol a gente abre mão de um monte de coisa. Não tem... Por que você não pode abrir mão de uma pessoa que está ali do seu lado? De qualquer modo, ela está do seu lado, que carregou seu filho no ventre, e do seu filho, sobretudo seu filho. Porque seu filho é a primeira e única possibilidade da sua continuidade aqui. Então, ele tem que ser tratado bem, ele tem que ser bem tratado, até o momento que ele faça a sua própria escolha. Quando ele tiver o momento de fazer a sua própria escolha, você tem que dizer, ó, fiz o que eu pude, mas eu fiz, entendeu? Você tem que ter essa certeza. E, sobretudo, viu, Baltar, eu acho que a gente precisa se organizar. Tem que ter organização. Essa página ela é maravilhosa. Um espaço para os homens conversarem sobre si. Isso é maravilhoso. Então, a gente tem que fazer isso circular como organização política, entendeu? A gente tem que... É isso que a gente tentou fazer, né? Talvez a gente não tenha feito direito, não sei, mas... Você não sabe cozinhar, eu te ensino. Você não sabe passar, eu te ensino. Você não sabe fazer conta, eu te ensino. Se você cria isso, essas alternativas, a gente vai ter sucesso. Eu acho que a gente vai ter sucesso. Eu ainda tenho esperança. Te agradeço imensamente por essa aula. Quanto aprendizado. Eu não posso deixar de te pedir permissão para compartilhar esse vídeo no nosso canal do YouTube, para que outras pessoas possam te ouvir também. Posso subir lá? Pode, permissão concedida. Eu te agradeço muito, viu? Muito mesmo. Obrigado, meu irmão. Te agradeço.
Muito obrigado de coração. Espero que a gente tenha a oportunidade de conversar mais vezes, né? Eu tô aí. Opa! E depois, assim, ó, minha esposa, a doutora Andréa, que eu sei que vocês fazem uma live com homens, com mulheres, né? Pode Sim. chamar, que ela está à disposição também, que eu acho que ela tem contribuições maravilhosas para dar. Com certeza, já vou entrar em contato pelo direct pra gente agendar isso aí, irmão. Beleza, meu irmão. Um abraço. Outro, tchau. Tchau, tchau. Eu que tenho que sair, não é isso? Não, tranquilo.